Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado João Val de Almeida, antigo embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, ONU, Reino Unido. É também autor do livro O Divórcio das Nações, que é hoje apresentado. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom Obrigada dia. por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Já sabe ao que vem, não é? Já vem aqui, já estou preparado para um chumbo direto. Nada disso, nada. Começamos pelo cinema. Gosta de cinema? Gosto, não sou um especialista, mas gosto. Aqui não precisa ser especialista, é só puxar atrás a cassete e apelar à memória. A memória já não quer, atenção. Então, mas eu acho que esta vai ser fácil. Que atriz ganhou o Oscar por interpretar Margaret Thatcher em A Dama de Ferro? Quem é que Viu fez o filme? Margaret Thatcher? Branca absoluta. Deve ter visto o filme. Mas viu o filme. Deem-me aí uma ajuda. Então, vamos eu lá. vou dar-lhe uma ajuda. Meryl Streep, Helen Mirren ou Julia Roberts? Ellen Mirren. Podia ser, não era? É isso. Mas podia ser. Julia Roberts não era de certeza. Foi. A Helen Mirren era mesmo para confundir. Foi Meryl Streep. Faz falta na Europa alguém com armadura, com voz, capaz de impor a posição europeia perante líderes como Donald Trump? É sempre útil. É sempre útil. Embora eu não partilho muito da tese de que os líderes atuais são piores do que os antigos e os antigos é que eram bons. Eu já ouvi isso no meu tempo de juventude e não gostava que os mais idosos fizessem a apologia do passado. As comparações. Portanto, são comparações, os contextos são muito diferentes, não é? Mas, se quiser, como cidadão europeu, agora capaz de dizer as coisas que penso e não delimitado pelas minhas restrições diplomáticas, eu acho que um bocadinho mais de músculo era muito bem-vindo. Mas é uma quem questão é que de poderia ser figuras. essa pessoa? Diga, Quem é que poderia ser essa pessoa com mais músculo? Não, eu acho que tem que ser os líderes nacionais, tem que ser os líderes das instituições também, e cada um assumir de uma forma mais clara o projeto em que estamos empenhados. Eu acho que há uma falta de confiança nos europeus, uma falta de confiança nos líderes europeus. Se a democracia liberal, representativa, aberta, que é a nossa, é de facto o sistema que nós preferimos e que achamos que é melhor que todos os outros, temos que o defender com mais empenho. Eu vejo as pessoas muito envergonhadas em dizer porque é que não se há de dizer bem da Europa. A Europa é o sítio do mundo onde se dá o melhor nível de qualidade de vida a um maior número de pessoas. Ninguém consegue contestar o que eu estou a dizer. Vamos assumir isso como sendo um projeto que vale a pena. Isso é o para Estado nós, para os Social. nossos filhos. É defender o Estado Social. Depois eu não sei bem o que é o Estado Social. Para mim, a economia social de mercado, no fundo, é um sistema capitalista, por definição, que privilegia a iniciativa privada e que promove a iniciativa privada, mas que, ao mesmo tempo, cria condições de proteção àqueles que, como sempre acontecerá, não conseguem acompanhar o ritmo. Você tem outros sistemas capitalistas, lá do mundo é todo praticamente capitalista, com nuances diferentes, mas nenhum consegue, a meu ver, esta síntese que a Europa consegue. Mas eu não vejo os nossos líderes, e muitas vezes nós próprios, assumir isso como sendo uma batalha que vale a pena. E eles próprios não estarão confiantes no modelo? Eu acho que há alguma falta de confiança, se quiser. Eu acho que, e uma das coisas que eu digo no livro, é que um dos primeiros mandamentos para o Ocidente, se quiser, na situação atual, é ter mais confiança no seu sistema. Há uma batalha de valores, há uma batalha de narrativas atualmente entre sistemas democráticos puros, como os nossos, que eu considero, e outros iliberais e os outros que são mesmo autoritários. E há algum apelo, se quiser, sobretudo no Sul, em relação a regimes menos liberais no sentido de menos democráticos. E essa batalha é uma batalha que já é diferente da batalha do século XX entre comunismo e capitalismo, é uma batalha entre como se organiza a sociedade da melhor maneira. Eu acho que os europeus, voltando à sua pergunta inicial, deviam mostrar um bocadinho mais de vontade e confiança. Isto leva-nos à segunda pergunta, porque vamos continuar a falar da Europa, mas agora vamos à mitologia grega, pode ser? Você sabe que eu Não foi para isto que eu vim. Eu há mais de 50 anos que não faço uma prova oral, porque era um relativamente bom aluno e dispensava as orais. Portanto, agora vocês põem... Já tem 2 pontos, Vamos embora. Quem é o pai de Europa? Na mitologia De grega. Europa raptada. Não faço, já não me lembro. Já não se lembra, pois. Então eu vou-lhe dar hipóteses. Agenor, Cadmo, Minos. Foi o rei da Fenícia. Vou para o... Como é que é? Agenor. Agenor. Mais 2 pontos. Aqui lá está, aqui a Europa é raptada. No século XXI, onde é que está a Europa? Está cercada de um lado e do outro? Estados Unidos Eu acho que a Europa está sobre uma tripla ameaça, se quiser. A primeira ameaça vem, obviamente, do Sr. Putin, e que não se deve desvalorizar. Eu estive ainda há poucas semanas na Polónia e estar na linha da frente é diferente de estar aqui em Portugal, e nós temos que assumir que estamos na linha da frente,
porque um míssil russo leva alguns minutos a chegar a Portugal, a diferença não é grande. Portanto, temos essa frente que é muito clara. Temos uma frente nova, infelizmente, do retraimento americano e do desinvestimento americano na Europa. Para mim, que sou um transatlantista feroz, isto é uma enorme tristeza. E o terceiro desafio é o nosso desafio interno, é o desafio do populismo, que é, a meu ver, o veneno que corrói a democracia liberal, porque a própria democracia lhe dá o alimento e as possibilidades de corroer o nosso sistema. Isso é uma realidade muito preocupante e, sobretudo, porque são todas ligadas. Se virem aqui, há uma grande coincidência dos discursos entre algumas posições do Sr. Trump, algumas posições do Sr. Putin e algumas posições das forças populistas na Europa. Não me estou a referir a ninguém em particular, mas talvez esteja. Mas é um fenómeno europeu e que, a meu ver, constitui o terceiro elemento deste triplo desafio que a Europa está confrontada. Falou do recuo dos Estados Unidos. Será temporário? Isto é, será que não se estão a tomar decisões estratégicas com base num presidente que, para todos os efeitos, é conjuntural? Eu tenho uma posição ambivalente em relação a essa matéria. Estou extremamente preocupado e triste por os Estados Unidos estarem no caminho onde estão, mas, ao mesmo tempo, tenho a noção, e conheço relativamente bem os Estados Unidos, vivi lá 9 anos como embaixador, visitei os 50 Estados, enfim, tenho um mínimo de evidência, se quiser, do que é a realidade dos Estados Unidos, e um país que escolheu, ao longo destes últimos 25 anos, pessoas tão diferentes como George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden e outra vez Donald Trump, é um país que está à procura do seu caminho também. Portanto, nós não podemos classificar imediatamente os Estados Unidos como um caso perdido, até porque temos interesse em manter a relação com os Estados Unidos. O meu ponto, como nas minhas discussões com os meus amigos americanos, é de, sobretudo, dizer que também é do interesse dos Estados Unidos manter uma relação forte com a Europa. Mas esta também não é uma oportunidade para a Europa se afirmar em relação aos Estados Unidos, porque também há quem diga, aliás, há pouco eu referi à questão da qualidade de vida na Europa nos últimos 60, 70 anos, há quem diga que isso se deve muito ao apoio dos Estados Unidos e, nomeadamente, ao guarda-chuva de defesa que os Estados Unidos proporcionaram à Europa e que permitiram que a Europa se concentrasse na construção desse Estado Social. Eu no meu livro toco esses aspectos. No fundo, as crises têm sempre dois lados. O lado mais negativo, mais depressivo, mais deprimente, e o lado mais positivo, que é aquele de criar oportunidades. Eu acho que esta crise é também uma oportunidade para a Europa. Veja o que se passa esta semana, e que vocês vão certamente reportar. A Europa tem que tomar duas decisões, a meu ver, estruturais. A primeira é o que é que fazemos com os ativos russos que decidimos imobilizar indefinidamente. Uma decisão fundamental. Se não conseguirmos tomar a decisão esta semana ou na próxima, enfim, em tempo útil, perdemos uma alavanca imensa, perdemos credibilidade na cena internacional. A segunda, se não tomarmos decisão. Se tomarmos, temos uma alavancagem muito diferente. Se não tomarmos, saímos da mesa. E quando se não está à mesa, está-se no menu. Como se costuma dizer. Eu não gosto de ser carne assada para outros. A outra dimensão e outra decisão que tenho que tomar esta semana, espero eu, tem a ver com o Mercosul. Ora bem, nós estamos num processo de, nós chamamos no jargão, de-risking em relação à China, ou seja, diminuir os riscos da nossa dependência, como estava a dizer há pouco, em relação, por exemplo, ao mercado chinês. A única alternativa, ou a alternativa mais viável neste momento, em termos de cadeias de abastecimento, em termos de fornecimento de terras raras, por exemplo, e de matéria-prima, que nos é fundamental, é a América Latina. Portanto, é o acordo com o Mercosul que vai criar um mercado comum de 700 milhões de habitantes. Mas vamos perder essa... Vai ter custos para a economia dos 27. Enfim, o acordo com o Canadá também se dizia que ia destruir a agricultura europeia e estamos a ganhar no acordo do Canadá. Todos os acordos comerciais que a Europa tem feito acabam por ser positivos para a própria Europa. Portanto, eu acho que aqui é uma questão estratégica de fundo. Nesta semana, vamos ver, e eu espero que ao fim da semana possa dizer que a Europa ganhou em duas frentes uma nova credibilidade internacional e um novo protagonismo internacional. Mas, como dizia, isto é uma oportunidade, mas também pode ser um desastre considerável e um risco considerável. João Valde Almeida, vamos à terceira pergunta. 4 pontos até agora. A terceira pergunta é muito fácil, talvez. Esta vai ser para os 5 pontos. Não, mas esta é mesmo política pura e dura. Em que ano foi Vladimir Putin eleito pela primeira vez presidente
da Rússia? Em 2000? Pouquíssimo, está a ver. Sabe que o Vladimir Putin é o único líder dos grandes países que estava no poder, dos grandes países. Há alguns ditadores africanos ainda lá, ou asiáticos, ou latino-americanos, não sei, mas, enfim, dos grandes países, os países que contam na cena internacional, é o único líder que estava no poder em 2000 e que ainda está no poder. Ainda está. Já trocou várias vezes de posição, mas, enfim, basicamente esteve sempre voltou a presidente. Isso, enfim, todos os que estavam no poder em 2000, ou já morreram, infelizmente, ou já não estão. Mas queremos saber um pouco, no seu livro O Divórcio das Nações, depois pós-título O Colapso da Ordem Mundial, e há aqui uma coisa que eu valorizo muito, visto por dentro. Porque o João Valdez Almeida esteve com ele enquanto chefe de gabinete de Durão Barroso, presidente da Comissão, que 10, 15 vezes, talvez. À volta disso. I have my scars, como dizem os americanos. Tem as suas cicatrizes. Como é nos bastidores, a imagem que é transmitida por Vladimir Putin, que hoje está muito presente, bate certo com aquilo que se vê nos bastidores? O Vladimir Putin que eu conheci foi Vladimir Putin entre 2004 e 2010, basicamente. E a relação com a União Europeia aí também era diferente. Já se passaram alguns anos e a própria personalidade dele deve ter evoluído. Mas eu descrevo no livro, particularmente um encontro que tivemos, o José Manuel Barroso e eu, com Vladimir Putin e o seu conselheiro para os assuntos europeus, em 2006, numa dacha nos arredores de Moscou. Eu encontrei as minhas notas desse encontro, não estão muitas notas, mas por causa dessas encontrei, e são extraordinariamente elucidativas sobre o que é que era, já nessa altura, 2006, quase 20 anos, não é? Certo? Estou a contar bem, é isso, passei, essa prova passei. 5 pontos. O que era já o discurso de João Putin. Está lá tudo em termos da humilhação que representou para ele o fim da União Soviética, o facto de ele se considerar um cristão e que a Rússia seja um país cristão e que não é reconhecido como tal pelo Ocidente, as questões em relação ao terrorismo que nós não valorizamos. Enfim, tudo isso. Nessa altura ainda não havia uma grande preocupação com a NATO, havia uma preocupação com a Ucrânia aproximar-se da UE. Mas, portanto, respondendo à sua pergunta, era um Putin que já tinha os elementos da personalidade que nós conhecemos hoje. O que eu acho é que, entretanto, o lado mais sombrio de Putin veio a prevalecer. Mas nós não quisemos ver, desculpa Paulo, nós não quisemos ver esses sinais, ou se pensarmos no que foi o papel que teve Angela Merkel na relação com a Rússia. Sabe que eu tenho uma formação, ser capazes de eu tenho uma formação de história que me leva a dizer que é muito cedo para fazer história. Eu tenho a minha visão do contacto que tive com o senhor, das reuniões onde estive, enfim, de tudo o que fiz. Outras pessoas têm outra visão, mas acho que ainda é muito cedo para tirar conclusões. Agora, o que eu acho que é certo é que nós talvez pudéssemos ter atuado de outra maneira até a anexação da Crimeia, talvez pudéssemos ter atuado de outra maneira depois da anexação da Crimeia, mas é muito fácil dizer isso hoje. E eu, como estive em cargos de alguma responsabilidade, tenho uma grande hesitação em fazer julgamentos apressados. Há muita gente a fazer isso. Parecia uma boa ideia esta interdependência económica com a Rússia. Repare, nós não podemos mudar a geografia. Há uma coisa que não podemos mudar, que é a geografia. Não é? Vamos ser sempre vizinhos da Rússia. E, portanto, ou temos uma relação desastrosa com a Rússia, ou temos uma relação um bocadinho mais construtiva. Foi isso que nós tentámos fazer, nessa altura que eu descrevo no livro. A nossa proposta, cheguei a negociar com colegas russos um acordo de parceria com a Rússia com vista a modernizar a economia russa. As nossas economias são absolutamente complementares. Muita gente critica, eu próprio faço isso no livro, a senhora Merkel, por ter insistido muito na ligação gás e petróleo com a Rússia. Mas essa ligação, se virmos com algum cuidado, fazia algum sentido. Porque fazia parte da interdependência E quanto mais as nações são interdependentes do ponto de vista comercial e económico, essa é a história da União Europeia, menos, digamos, razões há para ter conflitos. O problema é que, eu acho que o verdadeiro problema foi que o Sr. Putin e as pessoas à volta dele, o regime Putin, optou, como eu já disse a alguns, pelo lado sombrio da história, em vez do lado brilhante da história, de alguma maneira. Nós também fizemos alguns erros, certamente, os historiadores farão esse balanço daqui a pouco, mas esta relação, é por isso que eu digo que neste primeiro quartel do século XXI, que é o objeto do meu livro, o Sr. Putin é absolutamente incontornável para tentarmos perceber o que é que se passa hoje. E ainda está no poder, contrariamente aos seus interlocutores, entretanto. João Valdez Almeida, vamos avançar para a quarta pergunta. Esta tem a ver com a ONU e é uma pergunta, eu acho que é relativamente fácil. Quem foi o primeiro secretário-geral da ONU?
Eu acho que foi um senhor cujo nome não me lembro, mas o primeiro verdadeiramente importante foi Dag Hammarskjöld. Mas o primeiro tinha um nome estranhíssimo, norueguês ou coisa. Exatamente. Dei-me a metade dos pontos que eu fico contente. Sim, eu acho que sim. Porque eu também não sei como dizê-lo. Lia. Exatamente. Mas o primeiro verdadeiramente importante foi Dag Hammarskjöld. Está a falar da importância, e hoje as Nações Unidas ainda têm a mesma importância ou também fazem parte, estão incluídas neste colapso da ordem mundial? Eu acho que analisa por dentro. Sendo muito, muito objetivo, acho que as Nações Unidas estão à beira da irrelevância, não é? E nós temos de estar conscientes disso. Não tem nada a ver com o secretário-geral António Guterres, e muitas vezes em Portugal confunde-se um pouco as coisas. O poder do secretário-geral é o poder que lhe dá o Conselho de Segurança. Enfim, tem um poder institucional que está na Carta, tudo isso. Tem o direito da palavra, tem o poder da palavra, da gestão do sistema das Nações Unidas, mas o verdadeiro poder em termos de paz ou guerra é-lhe dado, só lhe pode ser dado pelo Conselho de Segurança. Ora, quando nós temos o Conselho de Segurança paralisado, dividido, quando temos os membros permanentes do Conselho de Segurança que têm o verdadeiro poder no Conselho de Segurança, os P5, divididos e alguns deles violando eles próprios a Carta das Nações Unidas, o que é que resta ao Secretário-Geral? E alargando agora a análise, o que é que resta às Nações Unidas? As Nações Unidas que não sejam capazes de garantir a paz, de prevenir conflitos, garantir a paz e manter a paz, perdem muito da sua relevância, mesmo noutras áreas. E depois temos, por exemplo, os Estados Unidos a retirar a grande parte do financiamento das Nações Unidas. António Guterres tem que reduzir drasticamente o orçamento. Portanto, por todas estas razões, objetivamente, a linha de baixo do raciocínio é dizer há um risco de irrelevância das Nações Unidas. Mas as divisões já existiam antes. As divisões entre países no Conselho de Segurança. Porquê é que as Nações Unidas foram perdendo... Há divisões e divisões. Ou seja, divisões são normais no Conselho de Segurança, são vários países com interesses estratégicos diferentes. O que o Conselho de Segurança deu provas no passado foi da sua capacidade de ultrapassar essas divisões e de chegar a consenso. Neste momento as divisões são ainda mais profundas porque há interesses diretos. Veja-se o caso da Rússia. Como é que um país, membro permanente do Conselho de Segurança, alegremente invade um outro país, considerando, no fundo, que ele não deve existir? Quer dizer, isto tira ao Conselho de Segurança, à cultura das Nações Unidas, toda a capacidade de agir e de ser útil neste caso. Portanto, eu acho que há aqui um sério risco. O problema é que, se não tivermos as Nações Unidas, o que é que temos? Qual é a nossa alternativa às Nações Unidas? O vazio é pior. O vazio ou coisas piores podem acontecer. Vamos falar um bocadinho do vazio, se calhar. Para a última pergunta, João Val de Almeida, vamos voltar ao Brexit, que conhece também muito bem os bastidores, porque negociou o acordo pós-Brexit. Lembra-se do resultado que teve no referendo, o Leave, o sim ao Brexit, o referendo de 2016? Teve 50 e vírgula qualquer coisa. E o Remain teve 49, qualquer coisa. Foi 51,9. Na décima já não chega. Mas foi ali mesmo à tangente. O referendo está quase a fazer 10 anos, foi em junho, 9 anos e meio para já. Já é tempo para se conseguir fazer um bocadinho de história sobre esse processo. Já, e no meu livro tenho 2 ou 3 capítulos sobre isso. Eu acho que o Brexit foi uma péssima ideia, muito bem vendida, e muito mal combatida. Estou a falar do referendo, estou a falar da discussão. A própria ideia do referendo. Mas para mim, e é a expressão que eu uso no livro, é a mãe de todos os divórcios. O livro é sobre o divórcio das nações. Eu acho que o Brexit é um exemplo claro da conjugação dos fatores externos com os fatores internos. Aquilo que eu dizia há bocadinho. No fundo, o impacto que tem, neste caso, o populismo, sobre as escolhas externas de um país. E agora, a sua pergunta, vamos alterar esta situação? Eu acho que a opinião pública evoluiu, mas ainda não evoluiu o suficiente para podermos pensar que há condições de base para uma alteração. Eu diria que isso é mais para a geração dos meus netos do que mesmo para a dos meus filhos, mas portanto, veremos. pressupondo que na geração dos netos ainda há a União Europeia.
Espero que sim, para bem dos meus netos. E é também por isso que eu escrevi o livro, é pensar o que é que poderá ser a União Europeia. Eu acho que a União Europeia continua a existir, talvez um bocadinho diferente, que o Reino Unido continuará a existir, talvez um bocadinho diferente, e, portanto, há aqui uma oportunidade de, no futuro, nos aproximarmos ainda mais. Eu acho que é fundamental, no contexto atual, por exemplo, e agora apenas uma palavra sobre Portugal, contribuir para uma relação muito estreita entre a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, quando a situação assim o permitir. E Portugal está muito bem posicionado para contribuir para essa relação. O João Val Almeida esteve nos bastidores, é daquelas pessoas que contribuem muito para fazer a história, mas estão muito nos bastidores, enquanto embaixador. Assistiu a momentos históricos únicos. Recorda algum mais particular? Olha, Sim. Não me deram lugares fáceis. Não me deram lugares fáceis. Mas olha, eu deixando de lado a função de embaixador, eu ia para a minha função de chefe de gabinete e Sherpa... De embaixador, onde, na altura? Nos Estados Unidos? Enfim, estive depois, mas eu ia para a minha função anterior a essa de chefe de gabinete de José Manuel Durão Barroso e de Sherpa da União Europeia para a Cimeira. Gerir, na altura, 28 comissários. Gerir 28 líderes europeus. E depois passar para o G8 na altura e gerir a relação com 8 líderes internacionais, devo dizer que me tirou alguns cabelos, quem estiver a ver percebe o resultado final desta operação, portanto, mas foi talvez digamos a função mais difícil e mais gratificante. Os Estados Unidos são um país maravilhoso, enfim, ninguém conhece verdadeiramente os Estados Unidos, eu tentei conhecer um bocadinho melhor. O Reino Unido, o Brexit foi uma situação incrível, mas talvez do ponto de vista diplomático puro, o mais difícil terá sido os 3 anos, os 1000 dias que eu estive embaixador no Reino Unido depois do Brexit. Atenção, foi um divórcio traumático, verdadeiramente traumático. O país estava dividido, os líderes não se falavam, muitas vezes as mensagens tinham que ser passadas através dos diplomatas, e tive uma situação que eu descrevo no livro. Enfim, o governo demorou 18 meses a dar-me o estatuto de embaixador. O governo britânico. Embaixador da União Europeia. Exato, sempre da União Europeia, nunca trabalhei para o governo português. E foi preciso gerir isso com muito cuidado. Faça uma imprensa, uns mídias britânicos que vocês conhecem, que são impiedosos, e eu consegui sobreviver 1000 dias relativamente intacto. Tive o meu encontro com Sua Majestade, exatamente um ano antes dela falecer, infelizmente, e tudo correu bem. E está muito disso e dessas experiências neste seu livro, O Divórcio das Nações. Não, vou encontrar aí encontros, enfim, um encontro, por exemplo, com George W. Bush, que lançou o processo de resposta internacional à crise financeira. Tem alguns comentários relativamente elogiosos ao Sr. Donald Trump, relativamente. Algumas histórias com Boris Johnson, que eu conheço há 30 e tal anos, porque eu era porta-voz e ele era jornalista em Bruxelas. Alguns comentários sobre a Sra. Merkel, que continua a ser um grande fã, apesar de Nobody's Perfect, e de Macron e Tony Blair, que é um líder muito interessante. Claro. Já às vezes já não. Portanto, tem algumas histórias interessantes. O livro foi feito, só para que tenho que fazer aqui a promoção do meu livro, não é? Não, mas o livro foi feito não para especialistas, não é um livro académico, acho que não é chato. Mas foi feito para pessoas que se interessam para as questões internacionais, estão preocupadas com o estado do mundo e o que vai ser o mundo dos filhos e dos netos, e que querem ter uma explicação por alguém que esteve lá dentro, que conta algumas histórias. São sempre apetitosos, e portanto espero que possa ser útil e que promova conversas deste género. Quem vai apresentar é hoje a apresentação? É a apresentação hoje na Fundação Gulbenkian às 18h30, entrada aberta, todos podem vir, apesar da chuva. Agora vai dizer isso, vai ver. E apresentado por José Manuel Durão Barroso, eu depois faço uma conversa com a Maria João Avilés para ir mais ao fundo do livro. Muito bem, muito sucesso. Muito sucesso, João Val de Almeida. Muito obrigada. 19 pontos, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer foi meu.